Então, vamos por aqui. Deixa eu... Então, hoje a gente... Peraí, cadê minhas apresentações? Peraí. Cadê eu? Vamos começar. Quer esperar mais um pouquinho? Como é que a gente está de tempo aí com vocês? Já tem 6 minutos, acho que está para começar. Então tá, então hoje a gente vai falar sobre psoriase e artrite psoriásica, tá? Psoriática. E então, elas são, na verdade, são mais, uma, como se fala? A gente chama aqui de umbrella, né? São várias doenças que estão nessa mesma classificação. Mas a gente vai começar com a psoriase e a artrite psoriática. Aqui, às vezes, quem acompanha mais é a dermato. A psoriase. Mas acompanha... Aqui também. É paralelo, não é? Aí quando a pessoa... Ou se tem fica as muito, duas, né? Aí fica... Ou quando... Porque aqui existe muito dermatologista a Valéria caiu, vou entrar ela de novo. Vou esperar ela entrar. Acho que caiu lá ela. Como é que estão as coisas aí? Essa politicagem louca dos países. Deu uma acalmada, né? Acalmou. Vamos ver agora a virada do ano. Tem várias propostas, né? O pessoal está vindo com uma proposta boa, de muitas mudanças. Eu acho que a gente está num clima mais de esperança. Mas, assim, ainda está... A gente até desconfia do silêncio do outro lado, que a gente não sabe, porque tem um pessoal aí querendo até golpe, né? Sim, não, eu sei, eu vejo. A gente desconfia, mas vamos ver, mas está caminhando. Legal. Então aqui também, como tem o dermatologista, mas quando fica muito fora de controle, eles despacham para a gente, porque eles não querem a responsabilidade de prescrever os biológicos. Entendeu? Então, a gente acaba tratando, na verdade, o pessoal de psoriase, porque o dermatologista não quer saber de confusão. Mas é uma doença de pele muito comum, de 1 a 3%, né? Tem vários tipos de psoriase, tem mais de 20, é um inferno. Então, normalmente, se eu não sei o que eu estou olhando, porque tem a bula, tem a vulgar, tem a clássica, tem vários tipos, né? Então, eu mando ela para o dermatologista para confirmar o diagnóstico. Então, na maioria das vezes, né, a gente vai ver uma foto aqui, é uma placa mesmo, né? Ela é dura, ela é bem demarcada, ela tem uma parte branca, meio que prateada, e tem várias, tipo assim, né? Tem um score que a gente usa quando a gente está fazendo pesquisa, particularmente com novas medicações, a gente tem que medir a placa, né? Então, tem esse score que a gente usa, mas tem a gutata, tem a inversa, tem a pustular, tem a da palma e do plantar. Então, e também tem, eu não sei se vocês já viram aí, tem algumas drogas, tanto os TNFs quanto os JAKs, principalmente o Remicade e o Simponi, eles causam psoriase em paciente com artrite reumatoide. Eles têm essa reação de uma droga, a pessoa fica coberta em psoriase, né? Muita placa, muito, é horrível. Você não sabe nem o que fazer com o paciente, porque ele fica coberto em psoriase. Então, isso a gente às vezes vê que é uma reação inversa da medicação, tá? Mas, como eu falei, há várias manifestações da psoriase. Bom, na verdade, como eu falei, são várias doenças, né? Então, você tem a artrite psoriase, você tem a anquilose spondylitis, que é a espondilite anquilosa. Espondilite anquilosante, né? A gente tem o que a gente chama de aqui artrite reativa, que é quando a pessoa, às vezes, tem uma infecção, principalmente gonorreia, dá isso, strep dá, e ela desenvolve uma artrite reativa. Não é uma artrite psoriática per se, mas ela pode
eventualmente se desenvolver entre uma. Existe o que a gente chama de undifferentiated SPA, que é dessa parte de espondiloartropatia, mas não é nenhuma nem outra, ela fica no meio. Então, a gente chama ela de indifferentiated SPA. E aí tem também uma artrite que a gente chama, que ela é relacionada a Crohn's e a colite ulcerativa, tá? Então, essas duas, eles são todas da mesma família, falando assim. Então, as pessoas que têm Crohn's ou ulcerativa, elas podem desenvolver uma artrite psoriática, não é a verdadeira, mas ela é relacionada, porque eles são todos da mesma família, são todas nessas mesmo guarda-chuva que a gente chama aqui, tá? Então, você tem uma, você pode desenvolver a outra, né? Você tem a espondilose, oh meu Deus. Espondilite anquilosante. Você pode desenvolver artrite psoriática. Você tem Crohn's, você pode desenvolver artrite psoriática. Você tem artrite psoriática, você pode desenvolver artrite reativa. Então, elas se misturam todas, né? Então, quando a gente vê um paciente, você começa com uma, você pode terminar com duas, tá? Porque elas são muito relacionadas. Na parte da artrite, que já é mais a parte que a gente vê, né, a gente fala que é seronegativa, porque não tem realmente um exame de sangue correto para diagnosticar. É mais um diagnóstico clínico, é um diagnóstico baseado em mais radiografia, né, e apresentação do paciente. Então, mais ou menos 30% a 40% de pacientes que têm a psoriase desenvolvem a artrite psoriática, tá? Mas existem pacientes que desenvolvem, na verdade, a artrite psoriática sem nunca ter psoriase. 5%. E você vê, às vezes, o cara vem, parece mais ou menos gota. Ele vem com um pulso bem inchado, ou a tendinite de Aquiles, ou um dedo muito gordo. Então, você vê isso, mas ele nunca teve psoriase na vida dele, né? E o diagnóstico é só baseado na apresentação clínica. Então, há várias coisas... Oi, fala, André. Não, fiquei com dúvida. E a psoríase quando tem a manifestação na pele? Sim. Aí ele nunca teve essa manifestação na pele, só tem artrite, e ela caracteriza como psoriática e não uma artrite comum. Por quê? Porque ela é inflamatória, então, e porque ela é exatamente igual à artrite psoriática, a gente vai falar sobre a apresentação dela, então a gente fala que é uma artrite psoriática, né? Mesmo que a pessoa, às vezes ela pode desenvolver psoríase depois de 20 anos de ter esse tipo de artrite, mas às vezes a artrite vem antes da psoriática, ou ele nunca tem psoriase. Eu tenho pacientes que nunca tiveram psoriase, mas são diagnosticados com artrite psoriática, tá? Então, é meio... Né, às vezes demora anos, porque a pessoa, às vezes, é diagnosticada como gota, né? E não é. Aí você trata como gota e não funciona. Então, por isso que aquela... É mais ou menos, a gente fala tricky, né? É difícil diagnosticar artrite psoriática quando a pessoa não tem a psoriase, né? Então, a pessoa, normalmente, o que ela vem? Ela vem reclamando do quê? Ela vem reclamando de dor no tendão, né? Porque a artrite psoriática, na verdade, ela adora o tendão. Não é como a artrite reumatoide, que realmente só vai na junta, né? Ela vai no tendão. Ela dá a fascite plantar, muito, muito comum, né? Ela dá dor no cotovelo, a epicondilite. A tendinite de Aquiles é muito comum nesse paciente, então eles vêm assim com Aquiles super inchado, né? Você não pode nem pôr a mão nele. E normalmente eles reclamam de dor nas cadeiras mesmo, não é dor nas costas, né? Então, essa é mais ou menos o que o pessoal vem reclamando. E às vezes eles reclamam realmente como se fala, de inchaço nos dedos, ou não consegue mover o ombro, ou no pé, ou no Aquiles, tá? Tem um laboratório só, mas na verdade não é usado para diagnosticar, né? É uma família, é um
um fator genético, que é o HLA-B27. E esse HLA-B27, na verdade, é uma predisposição, né, que a pessoa tem a desenvolver uma dessas doenças que a gente falou antes, ou a psoriática, ou a anquilose, ou a psoriase, né? E a gente vê isso em famílias, na verdade. Então, se você pede outros membros de família, eles vão testar positivo para esse HLA-B27. Muitos anos atrás, né, quando só se fazia pesquisa em gente de pele branca, a gente achava que o HLA era só relacionado a pessoas de pele branca, mas não é verdade. Eles agora que estão abrindo mais a pesquisa para isso, eu tenho paciente vietnamês, do Vietnã que tem, eu tenho paciente da Índia que tem, eu tenho paciente japonês que tem. Então, na verdade, isso não é mais relacionado ao pessoal de pele branca. Tá. Essa doença é muito antiga, né? Porque eles viram assim, quando eles falam de medicina arqueológica, eles desde do quinto século, eles já viram nos esqueletos, eles viam a apresentação de artrite psoriática, né? E qualquer junta, lembra que a artrite reumatoide, ela não entra na coluna, né? Ela entra aqui no pescoço só, mas a coluna ela não entra, porque ela só vai naquela junta sinovial. A artrite psoriática, ela vai em qualquer lugar. Então, principalmente aqui no sacro iliático, na coluna mesmo, na vértebras, né? Ela invade, tá? Ela não quer nem saber aqui, qualquer conjuntura, como é que fala mesmo? Articulação? Articulação, isso. Qualquer articulação para ela invade, ela vai, tá? E mais ou menos 25% das pessoas que têm artrite psoriática vão ter problema de ou pescoço ou de dor na coluna, tá? Normalmente, na verdade, é o que eles mais reclamam. Mas essa dor na coluna deles é diferente, né? Uma pessoa que tem uma artrite normal na coluna, ela tem dor quando ela está se movendo, né? Por exemplo, eu tenho disco. Então, você move, você puxa uma caixa, você vai à cozinha, você tem dor. Nas pessoas que ou têm a espondilite anquilosante ou a artrite psoriática, ela não tem dor quando ela está se movendo, ela tem dor depois que ela para. Então, ela tem dor durante o descanso dela. Ela tem dor à noite, então ela tem que levantar da cama, ela tem que começar a andar para mexer o músculo, porque é uma dor mais inflamatória, né? Então a gente pergunta para ele, como é que é essa dor nas suas costas? Ele fala assim, não, eu tenho pacientes assim, não, eu jogo vôlei, eu não tenho dor quando eu estou jogando vôlei, eu tenho dor depois. Então esse é um fator muito importante, porque daí é uma dica de que isso é inflamatório, isso não é mecânico, né? Porque quem tem problema de disco não joga vôlei, né? A gente, primeiro pulo que a gente dá, parou a coluna, não vai mais. Então, a dor deles, a gente tem que pegar a história muito bem, porque a dor dessa coluna é bem diferente. Então, o que é afetado quando a pessoa tem artrite psoriática? Então, a unha, né? Elas vão ter lesões na unha, ou a unha meio que sai descola completamente. Ela tem o que a gente chama de pitting, então ela tem uns buraquinhos assim na unha, né? Que é muito comum. Ela tem o que a gente chama de dactilites, dactilite, que a gente chama aqui, que é o sausage digit. Então, o dedo, diferente da artrite reumatoide, o dedo ele fica parecendo uma salsicha, ele fica inchado embaixo e fino em cima, né? E não são todos os dedos como é na artrite reumatoide. É tipo um dedo numa mão, um outro dedo numa mão. Ela não é simétrica, ela é assimétrica. Esse dedo em salsicha eu já ouvi, a gente já ouviu. Tem então, outras doenças também, né? A anquilose, a anquilite espondilite também faz isso, e a artrite psoriática. É bem a marca da artrite psoriática é o dedo em salsicha, né? Que a gente chama. Então, e ele adora também o pé, né? E ele forma isso que a gente chama de entesite, que na verdade é uma inflamação não no tendão, mas na capa do tendão.
tá? Então, dá aquela fascite plantar, a pessoa não consegue pôr o pé no chão, dá dor no Aquiles, mas não é no Aquiles, é onde o Aquiles implanta no calcanhar. Então, você pressiona lá, a pessoa dá um pulo, né? E é muito típico disso. Então, por isso... Oi. Eu estou fazendo as perguntas, não sei se está atrapalhando. Se quiser, eu posso fazer no final. Esporão, o esporão no pé, pode ser isso? Não, esporão é outra coisa. Ah. Quando porque normalmente a gente vai ter que mandar fazer o ultrassom para ver se é o esporão ou se é uma outra coisa, né? Então, quando ele passa, porque o esporão também ele pode causar a fascite plantar, então a gente tem que fazer essa diferenciação, né? Então, quando você passa o ultrassom, ele vai te falar que tem entesite, que não é só irritação por causa do esporão, tá? Ela também afeta, como eu falei, a coluna, principalmente a coluna lombar e a sacroiliática, tá? Ela pode dar psoriática e ela causa artrite periférica. Então, ela o joelho, né? O cotovelo. Então, ela vai nessas áreas assim, tá? Então, esses são mais ou menos tudo que ela afeta. Diferenciação entre ela e a artrite reumatoide é o tendão. A artrite reumatoide não vai no tendão. Então, quando o pessoal vem e te fala assim, eu tenho tendinite aqui, eu tenho tendinite ali, são vários pontos de tendinite, a gente realmente começa a pensar, será que isso é artrite psoriática? Porque realmente, né, você pode às vezes ter uma tendinite num ou duas, mas quando tem várias, a gente já começa a desconfiar mais ou menos que é artrite psoriática. Bom, então o que acontece? É comum ter paciente que está como diagnóstico de artrite reumatoide. E aí está tratando e de repente começa a ver que era psoriática? Pode acontecer. Pode acontecer. Os sintomas no início devem confundir, né? Confunde muito. Como eu te falei, eu tive um paciente que ele estava sempre com um ataque no joelho. E todo mundo achava que era gota, 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 gota. Aí ele estava sendo tratado por gota, mas o doutor dele não conseguia controlar e ele mandou para o reumatólogo. Aí quando ele chegou lá, ele tinha uma fusão, eu puxei o líquido do joelho, mandei para análise, não tinha gota nenhuma. Mandei para o MRI e passou a inflamação no tendão, entendeu? Então não era gota, era artrite psoriática. Então ela é muito confusa, ela é difícil de diagnosticar se a pessoa principalmente não tem psoriase. Se ela tem psoriase é mais fácil. Okay. Já tem, se ela não tem é um pouco mais difícil. Ela se confunde com outros tipos de artrite. Principalmente quando eles têm dor na coluna, no começo, e o raio-x não mostra nada. Então, aí você não sabe, você acha que é dor em disco, você acha que é, sei lá, muscular, então demora alguns anos para essa pessoa ser realmente diagnosticada corretamente se ela não tem a psoriase, tá? Então, ela vai afetar as conjunturas, ela dá cansaço, como todas as doenças reumáticas, ela dá um cansaço horrível, e ela afeta muito o olho, ela dá uvite, né? Então, às vezes, a gente até tem... o oftalmologista manda o paciente para a gente com uvite para ver se ele também não tem artrite psoriática, tá? Então, o uvite é muito comum nesses pacientes. E também doença cardiovascular, mais comum do que em lúpus, mais comum do que em artrite reumatoide, é mais comum em pacientes com psoriática artrite ter a doença cardiovascular, né? Então, ela é poliarticular, né? Elas afetam várias juntas, ela é assimétrica, então é um joelho, um pulso, um cotovelo, né? Diferente da artrite reumatoide, que ela é mais simétrica, né? Ela dá essa dactilite, que é o dedo de salsicha, e ela, nos anos anteriores, né? Muitos anos atrás, ela causava essa artrite mutilante, né? Que é uma osteolise. E, na verdade, deixa eu te mostrar a foto. O que estava acontecendo, na verdade, é isso, né?
porque ela causa, ela fala o que a gente chama de pencil in a cup, é um lápis no copo. A destruição do osso é muito severa. Então, o osso acaba quebrando dentro da mão mesmo, né? Então, no fim das contas, os pacientes aparecem assim. Quando eu comecei a reumatologia, que foi muitos anos atrás, a gente ainda via pacientes assim. Acontece com a mão, acontece com o pé, acontece com o braço, né? Então, é uma artrite que, se não é tratada, as consequências são muito severas, né? Eu espero que vocês não tenham mais visto isso no Brasil, mas Não, aqueles pacientes mais antigos, a gente vê. É difícil, não é a nossa população maior, mas tem sim. No centro de infusão, tem paciente que vem, final de doença já. Tem. Eu já vi. Então, isso a gente chama de artrite mutilante, tá? Isso é uma doença muito avançada, que não foi tratada em tempo, né? O paciente demora, ou no tempo que não tinha biológico, né? Até 2000 a gente não tinha biológico nenhum. Então, quando a doença avançava, esse era o fim da doença. A pessoa é completamente desabilitada, né? Esse aqui é o que a gente chama de salsicha, né? O dedo salsicha, não sei o que vocês estão vendo. Então, você pode ver que esse cara tem psoriase, né? E você vê a diferença entre o dedo normal e o dedo salsicha dele, né? Outra coisa que acontece é uma contração do dedo, né? Que é aquele dedo gatilho. Então, como ele afeta os tendões da mão, não só ele vai ter esse dedo salsicha, ele vai ter um dedo gatilho também. Tá? Então, isso são, às vezes, a manifestação. E aqui você já vê que é aquela artrite mutilante. Você vê que o dedo entrou para dentro, né? Que não foi tratado a tempo. Então, você pode ver isso aqui e aqui também. E eu tenho um paciente que recentemente veio da Índia e ele tem já artrite mutilante. Você vê claramente no raio-x, os dedos dele já estão assim, né? Então, não tem como consertar isso, né? Aí é fisioterapia, terapia ocupacional, né, para ajudar ele a né, continuar mantendo um nível de função. É reabilitação, né? Não vai. Não tem cirurgia aqui, porque não tem como pôr os ossos, né? Uma cirurgia muito complicada. Lembra que na você vê essa foto aqui, dá para ver que tem psoriase, né? Aqui. Então, aqui, ó. E aqui, ó. E a reabilitação, e mesmo para paciente que não está ainda nessa fase, principalmente para as dores nas colunas, né? Porque o que acontece é que eles começam a perder a mobilidade da coluna vertebral. Então, eles não... Né, eu vou até mostrar um filme dos exames que a gente tem que fazer nesse pessoal. Porque eles perdem a mobilidade. Tem uma fusão, que é a mesma coisa que acontece com a espondilite anquilose, ela tem uma fusão da coluna vertebral. Então, eles perdem movimento. Então, fisioterapia é importantíssimo para esses pacientes, né? Na verdade, para todos os nossos pacientes, mas para esse paciente de artrite psoriática e anquilose, a espondilite anquilosante, é muito importante, né? E se você vê deformação da mão, porque em artrite reumatoide ainda você pode mandar para o cirurgião e eles consertam, a mão dela fica assim, certinho. Nesse não tem como. Quando tem essa artrite mutilante, não tem o que fazer, na verdade, né? Então, aí já não tem como voltar. Então, isso aqui é uma outra foto que você vê claramente, né? O dedo do pé, tipo salsicha, né? Você vê placas de psoriase, né? Muito típico. Você vê que a unha está saindo, né? Ela está levantando, né? Isso é muito típico. E você vê o que a gente chama aqui de pitching, que são marcas na unha. Não sei como vocês falam isso aí em português, mas é uma indentação na unha, tá? Eu não sei, mas eu conheço, eu já vi, assim, essas marquinhas esbranquiçadas. Ela é esbranquiçada, mas ela faz uma indentação, como falar? Faz um buraquinho na unha. É que essa foto não faz um buraquinho na unha. Então ela faz um buraquinho na unha, assim. Mas isso é típico, né? Você vê essa marca branca.
a pessoa fala, a minha unha quebra, ela sai, né? Então, é muito típico de artrite psoriática. Então, como a gente falou antes, né? Ela afeta a unha, ela afeta o tendão. E o interessante é quando você vê essa dactilite aqui, não é inflamação na junta, é inflamação no tendão da mão. É o tendão que está inflamado e que dá essa característica inchada de salsicha, né? É o tendão, é a capa do tendão que dá essa... Tem realmente, existe uma inflamação na junta, a gente vai ver, mas é mais o tendão mesmo que é afetado. É bem interessante. Deve ser bem doloroso, né? Exatamente. A pessoa realmente, ela vem, ela fala, não consigo mexer minha mão, ou o pé, não consigo, é difícil para eles andarem, né? Então, é uma doença que tem várias apresentações diferentes. E nem sempre elas estão todas juntas. Tem gente que só tem na unha, né? Então, elas estão tratadas mais pelo dermatologista. A não ser que ela tenha alguma dor, aí eles mandam para a gente. Aí o tendão, às vezes, elas vêm mais o ortopedista, e o ortopedista fica tratando elas por tendinite. Até falar, não tem mais o que fazer, porque você vai ver o reumatologista. Então, quanto mais tempo, né, mais dano acontece, tanto no tendão quanto na articulação, né? Que eu realmente, como se fala, o fim da doença é bem mais destrutivo do que é na artrite reumatoide, né? Então, a gente tem que realmente começar tratamento rápido nesse pessoal. Então, tá. Então, o que está acontecendo, né? Porque agora a gente precisa ver quais as medicações que trabalham para esses pacientes, né? E a gente sabe que existe várias medicações que trabalham para os dois, né? Então, o que a gente vê, na verdade, é duas coisas. A gente vê muito osteoclasto, quando a gente olha assim, né, microscopicamente, e tanto é que faz aquele pencil in a cup, é o osteoclasto. Ele começa a comer o osso, até quebrar, tá? Ele vem muito, mais do que na artrite reumatoide. Então, você tem essa entesite, né, que é o tendão aqui que fica inflamado, e você tem o osteoclasto. Quem está fazendo essa meleca, quem está fazendo essa bagunça é o interleuquina 17, tá? Ela está super ativada, diferente um pouquinho que você lembra tanto na artrite reumatoide é interleuquina 6, no lúpus é o macrófago, na artrite psoriática é interleuquina 17, né? Então, a maioria das novas medicações agora estão fazendo como alvo a interleuquina 17 e a interleuquina 23. Então, as novas medicações, né, a gente usa elas. Claro que sempre o TNF está envolvido, né? O TNF está lá sempre fazendo bagunça, né? Oi, fala. Mônica? Oi. Essa interleuquina é uma enzima? É uma citoquina. Ela é uma comunicação entre as células para fazer inflamação, né? Então, as células do sistema imunológico, elas se comunicam pelas citoquinas e elas fazem várias citoquinas, especificamente para cada coisa. Então, essa interleuquina 17, ela é uma citoquina que trabalha par em par com os neutrófilos, né? E com o osteoclasto. Então, ela faz essa inflamação que é mais típica da artrite psoriática. E tá? no exame laboratorial, como que vem descrito? Então, no exame laboratorial, a única coisa que vem, na verdade, é... Cadê o meu HLA-B27? Pera, perdi ele. Então, o único laboratório que tem é o HLA-B17. Aqui, ó. Aqui, a gente está aqui. Tá? Esse é o HLA-B17. Que, na verdade, não é específico, ele está presente em mais ou menos 20 a 30% de pacientes com artrite psoriática. A gente tem que fazer outros laboratórios para ter certeza que não é outra, né? Não é artrite reumatoide, que não é gota, mas laboratório específico para eles não tem.
é mesmo um diagnóstico clínico. Tá ok, obrigada. Fala, André. O HLA você consegue dosar no sangue. Sim. Aí, quando esse está aumentado, ele fala positivo ou negativo, porque ele é mas ele traduz a interleuquina 17 um pouco? Não. Não tem como medir a interleuquina 17. Quer dizer, entendi. Tem, tá. Né? Mas porque ela, na verdade, ela vai estar presente mais dentro da junta do que no sistema imunológico, tá? Em pesquisa, eles fazem, mas os laboratórios comerciais e os seguros não querem pagar isso, entendeu? Então, a gente não mede, na verdade, essa interleuquina. Então, olhando, né, o que a gente vai ver, tanto na pele, aqui você vai ver o TNF, né? Tanto é que a gente usa a Humira, a Embrema, o Remicade, a gente usa tudo isso, né, para tratar. Eram as primeiras medicações que vieram, Remicade, o Simponi, que a gente dá na infusão ainda, usa muito, trabalha muito bem, né? Então, a gente usa o TNF. E aí, a segunda medicação que veio, eu não sei se vocês têm aí, chama Stelara. Vocês devem ter no setor de infusão. Também agora a gente usa no setor de infusão, até para Crohn. Sim. E a gente usa também... para Crohn's, ele tem uma infusão, que acho que são 2 infusões, e aí depois a gente muda eles para injeção, né? Ou colite ulcerativa. Então, essa foi a L1, a Stelara é a interleuquina 23, tá? Aí, mais para frente, veio essa interleuquina 22 e outras interleuquinas 12, que a gente também está usando. São novas, tá? Elas trabalham muito bem para psoriase, mas não trabalham tanto bem assim para artrite psoriática. No 17, existem 2 medicações que a gente usa bastante aqui, que é o Cosentyx e o Taltz. Não sei se chegou no Brasil. Essas 2 eu não conheço. Tá, mas pode ser que tenha, sim, porque a gente não está trabalhando agora com os biológicos, é a Adriana que está, né? Sim. Pode ser que tenha. Algumas eu lembro que são mais antigas, eu já vi. Então, elas são injeções, na verdade, né? E elas trabalham muito bem para artrite psoriática, elas são aprovadas para espondilite anquilose. Então, essa é o pessoal que está realmente targeting a interleuquina 17, tá? Agora, a interleuquina 17, você já falou, mas só para sistematizar, ela está aumentada ou ela está diminuída? Porque quando você fala que... Ela está aumentada. Aumentada, tá. Tá. Ela está causando caos. Tá. Ela está bem aumentada. Você não vê interleuquina 17 na artrite reumatoide, você não vê isso em lúpus. Ela é específica para artrite psoriásica. Tá? Mas a gente não tem um laboratório que a gente checa isso, né? Então, a gente não... Isso aí a gente sabe por causa de pesquisa, que eles puxam o líquido, né? E olham, e vê o que está no líquido da articulação, tá? Então, como eu falei, o laboratório é o HLA-B27, mas ele não te garante nada. Ele só te fala que você tem uma predisposição genética um dia a desenvolver uma dessas doenças que a gente falou antes. Tá? Mas aqui... A Júlia saiu. Deixa eu deixar ela de volta. Aqui a gente tem que provar para o seguro que a pessoa não tem artrite reumatoide. Então, a gente tem que fazer os exames de artrite reumatoide, né? A gente também checa o hemograma, a gente checa a química, né? Só para ver. Não existe muita mudança com o hemograma, como existe com a artrite reumatoide e o lúpus, né? Que eles sempre afetam o hemograma. Na artrite psoriática não existe isso. Você não vê mudança, você não vê anemia, você não vê nada disso. Não é porque é o 17 que está fazendo essa meleca e o 17 não afeta a célula sanguínea, tá? Mas às vezes você vê inflamação. Então você vê a sedimentação, você vê a proteína C,
Então, você vê algumas elevações nesses dois, tá? Mas não é sempre, às vezes tudo parece normal. Porque é uma doença meio que difícil da gente provar que a pessoa tem, porque não existe um laboratório. Então, existem várias coisas, né, que a gente chama de medidas para você medir como é que está isso. Tem para psoriática e tem para artrite psoriática, né? Então, você tem que, às vezes, o seguro aqui vai pedir para você essas medidas. Ah, como é que está isso? Como é que está o PASI? Na verdade, o PASI é uma coisa que a gente usa mais para medir quanta psoriase existe no corpo, né? Então, a gente usa essa regra dos 9, né, para mostrar, e a gente põe uma porcentagem de quanto, de 10%, 20%, 30%, quanto de psoriase, tá? Isso aí é mais, na verdade, para o seguro do que para qualquer outra coisa, mas a gente usa isso muito, e não sei se vocês fazem aí no setor de pesquisa, deve ter, você tem que reportar se está melhorando, se era 20%, caiu para 10%. Então, isso são coisas que a gente usa mais quando a gente está fazendo pesquisa, na verdade. Né? E aí você tem que fazer todas essas coisas assim também na pesquisa. Isso a gente não faz no dia a dia, mas a gente... Mesmo que seja uma... Oi? Mesmo lesão pequena no braço, aí considero 9, aí o outro 9, é isso? Não, aí você faz 1%, 2%, né? A regra dos 9, na verdade, a gente usa mamão. Então, uma mão é mais ou menos 9%, né? Então, aí a gente faz quantas mãos cabem ali. Tá. E aí a gente mede mais ou menos. É aproximado. Mas se tiver alguma coisa que é 18%, então eles meio que né, 9% se tiver o braço inteiro, 9% se tiver assim na cara. Né? E aqui, na verdade, no couro cabeludo, psoriase é muito comum, a gente nem sabe. E às vezes o paciente vem, eu acho que é psoriase, eu pergunto, você tem alguma coisa aqui no couro cabeludo? Aí ele fala, às vezes eu tenho uma coisinha aqui, uma coisinha aí. Né? Então, às vezes, a gente tem que realmente perguntar. E psoriase também, ela vai no umbigo, né? E a pessoa, às vezes, fala que ela tem alguma coisa no umbigo. Ou aqui atrás, como fala? Meu Deus, eu sei falar inglês. No Botox, na curva do Botox. Aqui em cima da bunda mesmo. No glúteo. Tá. Glúteo. Interglúteo. Isso. Sim. Também se esconde ali, às vezes. Tá, mas isso são todas medidas de verdade de pesquisa. Deixa eu ver se eu consigo puxar o filme que eu queria mostrar para vocês. Espera aí. Que esse é o que a gente tem que fazer na verdade, toda vez que o paciente vem. Cadê? Não é essa. Será que vai? Acho que não vai. Mas, vocês estão vendo essa aqui agora? Então, isso a gente faz a medida. Vamos ver se agora... Vocês estão vendo isso aqui? Estão vendo o filme? Hi, everyone. Sim. Oi? Estão vendo? Estamos vendo, sim. O som que está baixo. And I have with me today Rachel Butterworth, who's a physiotherapist here at the practice with expertise in treating patients with ankylosing spondylitis. Rachel, would you like to come forward and take us through how to perform a modified Sjögren's test? Thanks, Mark.
So we're going to go through the modified Schober test, which is a measure we use for ankylosing spondylitis to measure lumbar spine mobility. So here, the first thing we have to do is make sure the patient is standing in the right position. So we have feet around about hip width apart, which is fine here. We definitely need to... We have to lower the shorts a little bit so that we get onto the PSIS. Fala, Andrea. Andrea. Oi, voltei. Voltou. Pera. Vocês estão escutando? Aqui. Lines on the lumbar spine in the pelvis here. Just for purposes, I'm just going to mark that out here so we can see. Okay. From the PSIS, we come into the center and use that as a central mark. We then have to grab a tape measure and come down 5 centimeters from that middle mark, okay? And then mark that off. And then 10 centimeters above. Then what we do is ask the patient, keeping their knees straight, they aim to bend forwards to touch their toes as far as they can go, keeping their knees straight. Then we come in and measure distance between the top and the bottom marker. That's 21 here, so coming back up, we look at the difference of that 15 centimeters here to the 21, and that would be 6 centimeters here. Thank you very much, Rach, for showing us the modified Schober test. So was that normal? So the lumbar spine movement in a patient with ankylosing spondylitis, the concern would be anywhere below 5 centimeters. So in the Errol that we looked at just then, his was 6, so that's relatively normal. And is ankylosing spondylitis the only cause for restricted lumbar spine motion? Definitely not. There are a number of different causes for restricted spine, lumbar spine mobility. Então, não sei se vocês entenderam. Então, essa medida a gente tem que fazer toda vez que tanto o pessoal com espondilite anquilosante vem ou artrite psoriática que tem envolvimento da coluna, tá? Então, você mede, você faz a marca para baixo, né? Você pega aqui onde tem aquelas curvinhas, você mede. Aí você pede para a pessoa, né, ir até o chão. Se a medida for menos de 5 centímetros, ela está perdendo mobilidade na coluna. Então, a gente desconfia que seja problema de ou artrite psoriática ou artrite... Se for mais de 5 centímetros, é normal, tá? Mas a gente sempre mede. Outra coisa que a gente mede é a distância do chão até a mão da pessoa. Toda vez que a pessoa faz, né? Existe, assim, tem um vídeo aqui de mais ou menos 20 minutos. Ele é muito longo, mas ele te fala todas as coisas que a gente tem que fazer. Então, você tem que ver movimento do pescoço, ele consegue olhar para o lado. Porque se você pedir para uma pessoa ou com AS ou com a artrite psoriática, para mexer o pescoço, eles vão fazer assim, ó. Eles não conseguem mexer o pescoço, tá? Eles não conseguem pôr o ombro na parede e encostar a cabeça. Eles não têm esse movimento, eles começam a perder muito movimento da coluna, né? Então, a gente presta muita atenção na coluna. Eu tenho hoje um paciente que é do Vietnã, e a distância dele da mão, quando eu vi ele a primeira vez, ele realmente tinha 60 centímetros, ele não conseguia realmente baixar, tá? Agora ele está a 33, ainda é uma distância grande, mas está bem melhor do que era no começo, porque a gente começou o tratamento com Humira, tá? Então, faz uma diferença, porque para o processo... Fala, Andréa. Não, a Júlia, não sei se ela está podendo falar, ela perguntou se o ponto central marcado é L5. E outra coisa, manda o vídeo para a gente que a gente vê depois, mando sim, né? Eu mando os dois. É legal. Com certeza, mando sim. Então, eles te falam todos. É bem assim na crista ilíaca. É onde tem, eu não sei como é que chama, a gente fala de dimples, né? É bem aqui, onde tem as duas marquinhas aqui na coluna dele. Which is fine here.
Deixa eu ver. Aqui, ó. The PSIS lines on the lumbar spine in the pelvis here. Just for purposes of research, mark that out here so we can see. Okay? From the PSIS, we come into the center and use. Mas é bem onde é L5 e S1, é bem naquela marca mesmo. Tá? Eu mando os vídeos para você. O outro vídeo é bem mais longo. Deixa eu ver. Cadê? Não consigo abrir o meu chat. Você consegue abrir o chat aí? Que não sei por que não. Não sei por que eu estou fazendo o screen preview, não consigo abrir o chat. Você consegue me falar? Júlia disse que está sem microfone. Então, estou te lendo. Ela diz que sem microfone, mas que ela entendeu é na articulação sacroiliaca. É onde tem duas marquinhas, né? A gente tem duas marquinhas assim nas costas, né? E é bem aqui, aí você faz a linha no meio. Aí você sobe 10 centímetros para cima e 5 centímetros para baixo. E você, na verdade, mede, né? Esse é o Modify. Tem um que é bem mais complexo. Esse é o Modify. Então, a gente só mede a distância de cima. Se a distância ele consegue ir para frente mais, e aquilo que eles aumentaram mais de 6 centímetros, tudo normal. Se é menos, você vai ver, às vezes, um paciente não tem... Eu tenho um paciente que ele anda assim, igual um robozinho. Ele tem espondilite anquilose por muitos anos. Então, ele não tem nenhuma, ele não mexe. E outra coisa que a gente tem que fazer, na verdade, é medir a expansão do tórax. Tá? Você vai ver no outro filme que é mais complexo. Você precisa manter sempre a expansão do tórax, porque como ela dá essa fusão da coluna, ela afeta as costelas, a articulação das costelas. Então, ele não consegue expandir. E você pergunta para ele, você tem falta de ar? Ele fala para mim, eu não consigo subir escada, né? Então, aí é a hora que você precisa começar a mudar mais medicação, trocar a medicação, né? Porque aí já está começando a afetar os pulmões. Então, os pulmões começam a ficar menores, tá? Então, tem várias complicações, né? Que a gente vê. E eu mando os 2 filmes para você. Tá no YouTube, é bem fácil. E a gente tem certas complicações, porque quando afeta a cavidade torácica, não só afeta os pulmões, vai afetar o coração, né? Porque daí o pulmão não consegue expandir e o coração começa a ficar apertadinho ali, né? O coração. Então, existem complicações cardiopulmonares que existem tanto com a artrite psoriática como com a espondilite anquilosante, particularmente se ela não foi tratada por muito tempo. Tá? Deixa eu ver se eu puxo a outra lá. Bom, agora, vocês estão ainda com tempo, vamos falar sobre as medicações, tá? Voltar às medicações. Então, os TNFs foram as primeiras, né? Que a gente veio, então existem vários tipos de TNF. Os que estão na infusão ainda é o Remicade e o Infliximab e o Golimumab. Eu não sei se vocês aí já têm o que eles chamam de os genéricos, né? Dos biológicos, não sei se chegou aí já. Não, vocês ainda estão com só o Remicade? O Remicade e Infliximab, né? A gente usa muito. Agora, os genéricos, essa parte eu não sei informar, por desconhecimento mesmo. Não, então, nos Estados Unidos, na Europa, eles estão usando, né, o que eles chamam de biosimilares, tá? Que são os genéricos dos biológicos originais, né? Então, eles têm nomes diferentes, mas é a mesma, como se fala, é a mesma molécula, no fim das contas. Mas fica mais barato, né? Bem mais barato. A Europa está usando isso há mais de 10 anos, tá? E nos Estados Unidos eles começaram a chegar faz mais ou menos 3 anos. Então, a gente já tem vários do Infliximab, né? Agora a gente vai entrar com o do Adalimumab, vai chegar o biosimilar do Adalimumab o ano que vem, e depois a gente vai... Mas na Europa isso já é comum, tá?
Então, o que ele... O infliximab, né? Mais ou menos, não sei como vocês fazem aí, mas é mais ou menos 2 horas de infusão. 2 horas. O golimumab, que é o Simponi, é meia hora. Mesma molécula, TNF, né? A gente tem que tomar cuidado com hepatite B, hepatite C e também a tuberculose, né? Tem que ser tratado. Eu tive um paciente que eu tive que começar e ela tinha a tuberculose latente, ela nem tinha ativa, mas aqui é mandatório, como é aí, ser tratado antes de começar essas medicações, né? A gente se preocupa com a psoriase sendo ativada por essas medicações, tá? Então, a gente sempre, às vezes, o pessoal só tem artrite psoriase, e aí eles desenvolvem a psoriase depois da infusão, porque é uma reação, na verdade. Mas é raro, não é sempre, tá? Eu acho que na minha carreira eu vi 3 pacientes que tiveram essa reação, em que eles tiveram o corpo coberto de psoriase, né? Como eu falei antes, não pode usar em paciente que tem a falha cardíaca e pode causar lúpus como consequência da medicação. E a gente sempre monitora, na verdade, os laboratórios que a gente faz para monitorar é o CBC, a hemograma, o painel chemical e as partes de inflamação. Não precisa de muita monitoração, mas porque aqui nos Estados Unidos a gente está tendo muito paciente com esteatose. Agora a gente meio que no cuidado, sempre olhando o fígado mesmo, porque tem né, a gente às vezes vê um aumento nas enzimas hepáticas. Aí as interleuquinas, né? Mas o tocilizumab e a anaquira estão aqui, mas a gente não usa, na verdade, na artrite psoriásica. A gente não usa. O que a gente está usando muito em interleuquina é esses 3 aqui, ó, que é o secukinumab, que é o Cosentyx, o ixekizumab, que é o Taltz, e esse Bredalum a gente ainda não usa. Quem está usando, na verdade, é esquirize, que chama, tá? Então, a gente usa. Funciona muito bem, medicação com mínimo efeito colateral, muito boa, mas não se pode usar se a pessoa tem ou colite ulcerativa ou a Crohn's, tá? Porque ela vai fazer isso pior. Então, se ela tem a artrite psoriática e ela tem Crohn's, você não pode usar a interleuquina 17. Aí tem uma outra que é uma combinação da 23, da 22 e da 17, né? Que é a que a gente chama de Tremfya. E a outra eu já nem lembro o nome, porque eu não uso muito, porque é mais para psoriase, na verdade. E aí tem a Stelara, que é a ustekinumab, que aqui é uma fortuna e o seguro nunca quer pagar, eu imagino que aí deve ser a mesma coisa. Uma injeção da Stelara aqui custa $25 mil. Então, é muito mais caro, é bem difícil da gente ter. Mas também a gente tem aqui a Otezla. Vocês têm a Otezla aí? Não. É uma pílula, na verdade, e ela é um dos únicos biológicos que não interferem com o sistema imunológico, tá? Então, ela não afeta o sistema imunológico. Eu não sei se você já tem ela aí. Ela é bem velhinha também. Mas ela causa muita diarreia, muita dor de cabeça. Então, o paciente não gosta muito de tomar o Otezla, tá? Mas, em termos de infusão, é realmente mais o TNF e a Stelara, né? Que a gente usa aqui. E a gente faz o mesmo monitoramento, o hemograma, a mesma coisa que a gente fazia para artrite reumatoide, hemograma químico, o fígado, né? A gente sempre usa, a gente sempre monitora para câncer também, porque qualquer dessas doenças, não que ela te dá uma chance maior de desenvolver câncer, mas a gente sempre, né, monitora, tá? A gente sabe por pesquisas de muitos anos que isso já não é verdade, exceto câncer de pele e melanoma. Isso realmente ativa muito.
Aí a gente já está usando todos os jacks, né, que são mais pílulas. Na verdade, aqui está o Apremilast, que é o Tesla. E então a gente usa isso muito. Trabalha muito bem para artrite, não trabalha tanto para psoriase, tá? Para psoriase, realmente, ou a injeção ou a infusão trabalha melhor para eles. E, às vezes, a gente combina o Apremilast, porque não afeta o sistema imunológico, ele tem como fala? A ação dele é diferente. Então, a gente combina eles, às vezes, com outros biológicos, porque aí trabalha legal realmente tanto para artrite como para psoriática, tá? Mas todos os jacks aqui, aqui o Upadacitinib, que é o Rinvoq, que eu não sei se já chegou aí, então é o Gelzan, o Lumiant e Rinvoq. Não sei se vocês já estão usando aí, mas isso aí é mais pastilha mesmo, é mesmo? Eu não conheço. Não estou lembrada. O paciente gosta, né? Porque não precisa ir em lugar nenhum, né? Mas os efeitos colaterais são um pouquinho mais fortes, porque é realmente uma medicação bem mais forte do que a infusão, tá? Então a gente tem mais cuidado nesses 3 aqui, com anemia, com neutropenia e também a melanoma, tá? E trombose. As 3 aqui podem aumentar o risco de trombose. E a última medicação é o Batacept, que também se dá na infusão, que é aprovado para artrite psoriática, né? Artrite reumatoide. E o que ela faz, ela meio que para a ativação da célula T. E a célula T é a responsável para fazer a interleuquina 17. Então, por isso que ela trabalha bem também, tanto para artrite reumatoide como para artrite psoriática. Tá? Esse é bem usado aqui, a gente usa muito, a Batacept. Legal, é legal. Muito. Para as duas, para artrite psoriática e... E artrite reumatoide também, né? É. Então tá. E eu acho que por hoje é isso, gente. Tá ótimo. Tá ótimo, agradeço. Assim, eu peço desculpa que eu caí 10 vezes aí. Mas... Eu estou toda machucada, toda hora minha internet cai. Caiu. Não, mas é a conexão aqui em casa está instável. Não tem problema, eu sei como é que Mas foi muito bom, acho que é muita coisa, a gente vai associando, vou revendo a aula, a gente vai sedimentando melhor o conteúdo, mas muito obrigada, Mônica. Nada, e aproveitando assim, a gente vai fazer um intervalo, não tem como te agradecer essa capacitação que você está dando para a gente, está sendo muito bom, assim, a gente está agregando muito conhecimento. Né? Você foi um presente esse ano, assim, 2022, um presente conhecer com toda sinceridade, porque assim a gente pode assim sistematizar, aprofundar nossos conhecimentos, né? Eu acho que isso vai impactando também no resultado do nosso trabalho, no cuidado para o paciente. Bom. Espero que você tenha um excelente ano 2023 e que nossa parceria assim continue, só se estreitem os laços. Doida para te conhecer pessoalmente. Não, eu ia te falar, estou indo para o Brasil em fevereiro. Vou estar que bom! Semanas, então vamos planejar para mim. Vamos combinar. E se você não vier até a gente vai até você. Não, sem problema, adoraria ir para o Rio. Então a gente pode, eu vou combinar mesmo. Adoraria ver vocês. A gente vai, isso na verdade foi um presente para mim, né? Que me dá uma super oportunidade de ver como é que estão as coisas aí e trabalhar junto com vocês, com as enfermeiras aí. Eu acho maravilhoso. Estou muito feliz. Que bom. A gente está com muito projeto, muita ideia, assim, bem animado para o ano 2023, a gente trabalhar muito o reumato aí no Brasil. Legal, muita coisa. Precisa, tem muito. Tá? E você é a nossa madrinha, que eu falo. Que bom. Tá. A gente vai agradecer o Roger. Muito, muito. Vou mandar uma mensagem para ele esse ano ainda, agradecendo. Obrigada. Então tá, gente, beijinhos, se vemos janeiro 4. Alguma coisa que vocês querem,
que vocês estão precisando? O que vocês Não, querem? acho que pode dar sequência às suas aulas, acho que está bem legal, tudo isso a gente vê. Por exemplo, como a gente está no hospital universitário, né, a dermato, esses pacientes ficam mais na dermato, mas é comum também a gente passar, ele internar às vezes, né, na enfermaria, chama dermato, fica em conjunto. O residente de enfermagem, agora não passa, mas já teve período que passou na dermato. Eu fui residente da dermato, eu vi muito desse paciente com artrite psoriática na dermato quando passei, é muito interessante. Então, eu acho que a gente vai dando sequência, acho que está ótimo. E não esquece de mandar esse vídeo gravado, que eu vou até finalizando. Então, eu vou já falar da espondilite anquilosante, gente. Tá ótimo. Essa esse nome, mas não sei nem falar, nem em inglês, nem em português, mas não vai ajudar. Ó, já vai para lá. Tá. A Júlia está agradecendo, mandando boas festas, ela está sem o microfone, mas aí eu estou transmitindo aqui, tá bom? Tá bom. Eu também quero agradecer, é muito, o nível de conhecimento que você nos passa é muito enriquecedor para a gente, realmente aqui, né, no cuidado dos pacientes, e a nível profissional, o que você se dispõe, o que você está se dispondo a fazer pela nossa equipe. Eu também quero agradecer muito, te desejar boas festas, Feliz Natal, 2023 repleto de saúde, alegria, tá? Obrigada, gente, para vocês muito também. Muito obrigada. E eu vou adorar realmente te conhecer. E eu fiquei tão empolgada no início, falei para a Andréia, a gente precisa ir lá fazer um intercâmbio. Vamos, vem. Não tem problema, não. A gente faz, com certeza. Seria... Quem sabe, quem sabe. Mas aqui é assim, a reumatologia, a gente não tem uma enfermaria, né? É tudo ambulatório. E aí, se precisa internar, vai para o hospital geral, né? O hospital geral não tem, como vocês têm aí, né? Que é muito único de ter, na verdade, uma coisa de reumatologia. Aí fica lá comigo na clínica, aprendendo. Tem problema. Ô, Mônica, eu também queria aproveitar, porque eu tenho uma dúvida. Assim, eu tenho uma dúvida a respeito da sua atuação. Como você atua numa clínica e você prescreve medicação, sim. Então, até onde vai a sua demanda como enfermeira para prescrever e o do médico? Como que funciona essa divisão? Então, é assim, eu comecei aqui, porque aqui a enfermagem ela tem várias coisas, é muito louco. Você pode fazer uma faculdade de 2 anos, né, que eles chamam de associate, e você trabalha como enfermeira. Você pode fazer o de 4 anos, que é o bacharel, né? Então, eu fiz o de 4 anos bacharel, e depois de 5 anos trabalhando na enfermagem, eu fui fazer o mestrado. E o mestrado aqui, ele tem várias coisas. Você pode só fazer um mestrado como eles falam? Não é de parteira, mas que se fala aí, que eles falam de midwife. É obstetrícia, Também tem a mesma coisa. Tem o caminho da obstetrícia, tem o caminho especificamente para psiquiatria, e aí tem o que é o que a gente chama aqui de nurse practitioner, né? Que foi o que eu fiz, em que você é uma enfermeira praticante, né? Que se traduziria como enfermeira praticante. Você faz o mestrado, eu fiz em 3 anos. E você trabalha como um médico clínico geral. Você tem os mesmos... Autonomia de um clínico geral. A única coisa que eu não posso fazer é cirurgia. Mas eu posso dar ponto, eu posso fazer biópsia, eu posso fazer tudo até chegar na cirurgia, parou. Então, eu posso prescrever, eu posso examinar, eu posso diagnosticar. Mônica, a gente não entende. Falhou. O que você não pode fazer? Cirurgia. Sim. Tá. O resto eu faço tudo, tá? Se tiver problema, por exemplo, no setor de infusão, o pessoal está tendo reação, eu vou lá, o que eu falo, as enfermeiras fazem. Então, é exatamente o mesmo nível de autonomia, nível de independência de um médico. Mas, em vez de eu ir pela medicina, eu fui pela enfermagem. Sim. Então,
Obviamente, o salário é diferente, não é o mesmo salário do médico, porque os médicos jamais deveriam isso. Mas nos Estados Unidos já, porque não tem muito reumatólogo, né? Ninguém quer fazer reumatologia porque não tem dinheiro mais na medicina para se fazer na clínica, né? Todo mundo quer fazer cirurgia porque é onde está o dinheiro. Então, tem mais de 1.000 nurse practitioners como eu no país trabalhando em reumatologia. Eu tenho vários amigos que têm a própria clínica deles, independente, não tem médico, são só eles. Tem uma amiga minha que já tem 5 nurse practitioners trabalhando para ela, como nurse practitioners. Então, a gente tem um nível de dependência aqui muito, muito, muito grande. É bem diferente aqui. Aqui a gente gente está adormecido. Você tem que vir aqui para conhecer. Mas quem sabe, eu nem almejo chegar tanto, mas pelo menos a gente poder avançar aí no cuidado, poder contribuir mais, né? Porque tem muita coisa. Porque como enfermeira, na verdade, vocês podem fazer também, não só, né? A própria consulta de enfermagem, que aqui a gente não pode prescrever, mas tem uma série de cuidados que a gente pode fazer. Sim, você pode desenvolver esse trabalho também, porque, na verdade, o médico tem o quê? Talvez 10 minutos com aquele paciente, eu não sei aí. Aqui, não é muito diferente. Entendeu? Você não tem tempo de falar nada, de saber o que está acontecendo, não saber nada. Então, tem muita coisa que a enfermeira, a consulta de enfermagem. Tem alguns como se fala, escritórios de medicina que tem as enfermeiras, e, na verdade, a enfermeira vê o paciente antes do médico. Então, a enfermeira faz toda a parte da consulta, aí ela dá a consulta para o médico, aí o médico vem e faz o resto. Né? Então, há várias coisas que a enfermeira, como a enfermeira, ainda pode fazer e pode contribuir muito. Na verdade, se a gente pensar aqui no Sistema Único de Saúde, nosso paciente que está lá na ponta não consegue acesso ao reumatologista, né? Então, era para a gente investir na enfermagem reumatológica, porque posso ter enfermeiras fazendo, né, avaliando o paciente. E aí, os casos mais complexos, que a gente aqui não consegue manejar, que a gente não tem essa autonomia de prescrever, a gente até sabe, mas não pode prescrever, não tem essa lei, o nosso COREM aqui, né, que é o nosso conselho, não nos autoriza, então passaria para o médico, mas muita coisa poderia triar, muita coisa poderia avaliar, mas assim, é uma coisa que está adormecida aqui no Brasil. A gente está assim, adormecido. Por isso que a gente tem que trabalhar muito e estudar muito. Estudar muito para a gente poder começar a propor coisas. Sim, como se fala, uma clínica de triagem para ver quem rápido, quem pode esperar, entendeu? Uma coisa assim, com certeza, tem muita coisa que vocês podem fazer. Porque sem pisar no pé do médico, que é perigoso pisar no pé do médico, né? Mas assim, é um espaço que eu vejo que a enfermagem no Brasil não descobriu ainda, porque até, por exemplo, a gente falou da obstetrícia. Hoje, parto aqui no Brasil de baixo risco é feito por enfermeiras. Mas isso aí foi toda uma conquista, todo um espaço, né? Então, quem sabe amanhã a gente pode estar fazendo várias coisas na Reumato também. Sim, vocês podem pedir, tipo assim, que a gente chama de um estudo piloto, né? E a partir daí começar. Tem muita coisa. Muita coisa, né? Tá certo. Muito obrigada, então, que a gente tenha aí esses projetos, fiquem aí nossos sonhos. Amém. E quem sabe ano que vem a gente vai avançando mais. Isso obrigada, mesmo. Tá? Um abraço forte. Beijos. Tchau. Bom ano novo. Tchau. Da paciente que está aí.